agora o professor doutor Joaquim José Soares Neto, que é presidente da Câmara de Educação Superior, do CNE. Ele também foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre muitas outras do seu currículo tão variado, não é? Então, professor Joaquim, por favor, nos dê a honra. Muito obrigado, professora Lúcia, satisfação em conhecê-la, né? A gente já se conhece de outros, mas agora é a primeira vez que a gente está participando do evento junto. Desejo aí muita sorte no encaminhamento do SEMESP. Muito obrigado, é uma satisfação para mim estar participando desse evento tão importante, né, da educação superior particular, o SEBESP. E eu ouvi aí a palestra do professor Efraim, e então eu diria, para começar, tudo que ele falou, a gente não combinou não, mas eu concordo e vou falar em outros ângulos essas questões, e sobre essa questão sistema de avaliação, regulação e supervisão da educação superior. Bom, então, para começar, o primeiro ponto, eu vou partir de certos pressupostos. Eu tenho participado de muitos debates sobre essa questão da avaliação e da regulação, da supervisão superior, e todos eles, eu acho que um pressuposto importante é a questão do artigo 19 da nossa Constituição, que coloca, então, que o ensino é livre à iniciativa privada, atendido duas condições, né? A primeira, o cumprimento das normas gerais da educação nacional, acho que isso está vinculado mais à questão da supervisão, da questão das normativas e o cumprimento delas, e o segundo, a autorização e avaliação da qualidade pelo poder público, que está associada, então, à autorização, que no caso a gente pode colocar como credenciamento, recredenciamento, tudo que é o sistema de regulação, e a questão da avaliação. Eu não tenho visto objeções em relação a esse ponto da Constituição. Ou seja, todos os pontos, todas as questões das inovações que são colocadas, elas partem do pressuposto que o Estado é o responsável por todo o sistema, mas, é claro, a forma de implementar, aí sim começa. Então vem o segundo pressuposto, que é o seguinte: toda a estrutura de avaliação, regulação e supervisão estruturada a partir de 88 foi capaz de organizar um processo vertiginoso de desenvolvimento da educação superior nas últimas 3 décadas. E aí vem o terceiro pressuposto. Se, por um lado, a estrutura normativa permitiu o crescimento, por outro, se tornou pesada e cartorial. A palavra cartorial, eu li hoje de manhã, o senhor ministro utilizou essa palavra, o professor Efraim também utilizou essa palavra, a questão do cartorial, exigindo, sim, nós passarmos a um processo de reflexão e de discussão, como é o caso aqui, inclusive com experiências internacionais, para que a gente possa dar um passo certeiro. Mas, como eu disse no pressuposto 2, eu vejo com otimismo todo o caminho, ou seja, a educação superior brasileira é um fenômeno basicamente do século XX, então, em que a gente começa o século XX com muito poucas instituições atuando na educação superior, e terminamos o século XX e, em específico, o começo do século XXI, nessas 2 décadas, com um crescimento bastante grande, onde hoje nós temos, então, por volta de 6 milhões de vagas, ou seja, são 6 milhões de alunos que têm a oportunidade de estudar na educação superior. Nós temos por volta de 30 mil cursos, por volta de 2.500 a 3.000 instituições atuando. Mas é um momento de repensar toda essa estrutura. Por quê? Porque ela nos trouxe até aqui, mas a partir de agora, todos nós estamos vendo que ela passa a ser um peso que pode estar puxando para trás. E aí nós temos que, enfim, com base na experiência acumulada, fazer essa reestruturação. Então aí vem o quarto pressuposto,
que houve um amadurecimento em termos institucionais de lideranças da educação superior, ao mesmo tempo que as mudanças da realidade, ou seja, as mudanças do mundo lá fora, também exigem que a educação superior deve cumprir outros papéis. E é nesse ponto, então, que agora eu vou dar as minhas contribuições em relação a isso. Bom, eu vou colocando algumas questões, né? Então, eu falei da Constituição, eu vou falar um pouquinho da LDB aqui, né? Eu peguei específico o artigo 43, onde nós temos aí o que está. Vou pegando só 2 pontos aí do artigo 46, que a educação superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Esse papel, tanto a estrutura pública quanto a estrutura privada tem cumprido, né, ou seja, a educação superior tem formado profissionais para atuar na sociedade, atuar no mercado, e isso tem sido feito, ou seja, se a gente olhar hoje o panorama brasileiro, nós vemos que tem muitos profissionais, milhões de profissionais atuando com a formação superior, o que traz, sim, uma visão de mundo, né? A questão da educação, ela, na medida em que você tem profissionais passando pelo processo formal de educação, vai se mudando a visão que se tem sobre as coisas, ou seja, vai se trazendo conhecimento para atuar sobre o mundo, enfim, e tudo isso vai mudando uma sociedade, né? Mas eu vou pegar um outro ponto importante que não tem sido muito explorado e que eu vou colocar lá no final. Eu vou incentivar muito as instituições a passar a explorar isso, que já está na LDB, né? Estimular, então, são os objetivos finais, né, as finalidades da educação superior. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação de reciprocidade. Eu acho que existe, claro, juntamente com o pilar da formação, do ensino, esse pilar aqui de você atuar, as instituições de educação superior, atuar para aprimorar, para incentivar, para aprofundar o desenvolvimento regional, eu acho que é algo que está colocado para o momento. E, de novo, nós estamos falando de um prédio que está sendo construído, né? Nós falamos hoje que é um prédio que tem já muitos andares feitos, né? E que a gente precisa continuar subindo, né, a construção. Então, eu acho que, ou seja, nós já temos, as instituições já estão amadurecidas, muito amadurecidas, as lideranças já estão experientes em relação à educação superior, muitas articulações, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então, acho que permite o quê? Esse passo que em outros países, isso tem uma relação muito forte entre a estrutura da educação superior e a solução de problemas para a sociedade. A questão da pesquisa, em muitos momentos, em geral, as pessoas têm um sentimento de que pesquisa é algo de outro mundo, é alguma coisa muito cara, e que muitas instituições não teriam condições. Mas, na verdade, esse universo que eu vejo muito das pessoas falarem sobre pesquisa é a pesquisa básica, que talvez sim, em instituições com forte estrutura e com financiamento estatal, se dedica à parte da pesquisa básica. Mas essa pesquisa de você buscar solução para problemas da sociedade, das regiões, problemas problemas de todas as naturezas, problema na questão da produtividade, problema na questão da segurança pública, problema na questão educacional, que são problemas imensos, na questão de saúde, enfim, todas essas áreas, a educação superior, ela tem esse papel. Agora, é claro, e aí eu citei o amadurecimento, né? A universidade, ou a educação superior, ela tem uma missão. Nós não podemos confundir a missão da educação superior
com o mercado, ou seja, a educação superior tem uma missão e o tempo todo a liderança, as instituições têm que estar olhando, olha, eu estou fazendo um trabalho que eu não estou disputando com uma empresa a atuação, a operacionalização de coisas, quer dizer, o mundo da universidade, a missão da universidade é outra, ou a missão da educação superior é outra, mas, no entanto, está aí o pilar, né, que está na educação, que está na LDB. Eu acho que esse pilar incentiva muito a ele ser explorado, e eu vou falar um pouquinho lá no final nessa questão da regulação, da avaliação, onde tem que entrar numa visão multidimensional, a professora Lúcia acabou de citar, tem instituições que vão ir mais para essa direção, outras vão para outras direções, mas é isso o caminho que nós temos que pensar e explorar. Indo à frente, ainda na LDB, no artigo 45, a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência e especialização. A palavra variados aqui é muito importante, porque eu vejo como um momento de nós termos o quê? A educação superior, as instituições, nós temos que estruturar todo o sistema de avaliação e de regulação para permitir que as instituições tomem caminhos diversos, ou seja, nós temos que diversificar o sistema, o país precisa disso, com base, claro, no prédio que nós já temos, nas estruturas que nós já temos. Indo um pouquinho à frente, aí eu vou para a lei dos sinais, né? A lei dos sinais, ela coloca, então eu também, a lei dos sinais já é do ano 2000, desse século, né, 2004, e aí nós temos, então, uma estrutura que trata da estrutura da avaliação, da regulação e elementos que depois se criou a supervisão, mas a avaliação institucional interna, eu vou pegar a palavra interna e externas, contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromissos sociais, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições da educação superior e de seus cursos. Eu vou pegar aqui interna, a avaliação institucional interna. Nós exploramos muito pouco até agora a autoavaliação. Eu acho que ela foi muito discutida no processo da criação da lei dos sinais, né? E depois a sua implementação, a autoavaliação se tornou apenas um relatório burocrático que não teve impacto, ou não tem impacto no processo regulatório. Eu acho que a partir de agora nós temos que repensar essa questão, né? Outro dia, numa conversa com o professor Celso Nisquier e a Yara Xavier, eu até coloquei para o professor Celso, por que não a BMS, o fórum, por que não fazer um piloto de uma estrutura em que você tem a autoavaliação como muito importante nesse processo de avaliação das instituições? E ele até, ele disse que é algo que a BMS vai pensar realmente em avançar. Indo à frente, ainda no sistema sinais, ainda na lei dos sinais, no artigo 2º, os resultados da avaliação referida no caput desse artigo constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão. Aí que eu acho que tem um ponto muito complexo e que nós temos que atacar. Enquanto que a concepção da lei dos sinais via na questão da avaliação como por meio da qual você tem um referencial básico para regular e para fazer a supervisão, o que aconteceu é que a avaliação acabou ficando totalmente refém do sistema de regulação e supervisão. E aí um ponto muito importante no que eu vejo hoje em todo esse momento de reflexão. Nós temos que avançar e dar à avaliação o papel, a missão dela. E a missão dela, claro, está associada à qualidade da oferta, da qualidade da educação superior como um todo, e a possibilidade do feedback para melhoria, né? Então, acho que esse é um processo que, nessa estrutura de discussões que nós estamos fazendo aqui, as instituições da educação superior estão promovendo, como é esse o caso desse debate. Nós, lá no Conselho Nacional de Educação, nós estamos promovendo discussões com todas as lideranças
do setor, tanto públicas quanto privadas, em relação a esse ponto. Eu acho que nós já temos um amadurecimento, a experiência suficiente para poder, então, criar uma estrutura em que a avaliação vai realmente ter a missão a qual a lei dos sinais, quando foi feita, pensava nisso, mas a implementação disso acabou burocratizando, criando todo esse cartorialismo que a gente já viu sendo citado aqui. Então vamos lá. Eu quero ir para a fase final já da minha estrutura, né? Primeira questão, então, que nós temos que trazer para a mesa um papel muito maior da autoavaliação, e a autoavaliação, ela produzir conhecimento da instituição, que vai fazer com que a instituição, com o feedback, a instituição busque melhorias, né? Eu tenho um exemplo, muitas universidades do país fazem isso, né? Em específico, vou dar um exemplo da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, ela faz a autoavaliação, ela traz pessoas de outros países, traz pessoas de outras instituições do país, que vão produzir um relatório e que vai servir de insumo para quê? Para a instituição se melhorar, né? Independente do Estado. Mas aí entra também, aí eu acho que vem a questão da avaliação em loco, que é muito importante, mas a avaliação em loco, ela vem com um papel também de pessoas de outras instituições, e o professor Efraim disse a questão de pessoas de outros países, inclusive, para você quebrar com essa questão de um olhar muito para o umbigo, né? Você trazer outros olhares para que produza, então, a possibilidade da instituição melhorar, ela trabalhar na melhoria. E aí, então, eu acho que eu estou colocando a missão da avaliação como um todo. Então, a avaliação em loco também, e aí ela pode ser feita pelo Estado, pela estrutura estatal que o INEP hoje faz, ou por uma outra estrutura, mas vamos pegar as estruturas que já estão montadas. Qual é a estrutura que está montada? Que ela é uma estrutura muito grande, realmente, que precisa de simplificação. O INEP na avaliação, as séries na regulação do sistema privado, ou a CESU, que atua junto ao setor público, o Conselho Nacional de Educação, e a gente sabe que todos esses processos vão para o Conselho, e depois de serem analisados e deliberados no Conselho, eles ainda vão para o gabinete do ministro, que vai homologar. Então, nós temos aí uma estrutura de muitas instituições, né? O tempo de tramitação é muito grande e que a gente também tem que repensar nesse processo de toda essa estrutura. Bom, duas questões importantíssimas que eu citei anteriormente e que eu estou colocando aqui. A autonomia do sistema. É claro, quando a gente coloca autonomia, nós estamos falando das instituições sérias que estão trabalhando seriamente. A todo momento nós temos que ter, qualquer que sejam as decisões, todas elas têm que visar o quê? Ora, que as instituições sérias tenham um caminho aberto, mas que nós também tenhamos condições de proteger tanto a sociedade, né, os alunos, quanto as instituições sérias de, porventura, vontades ou ações que vão botar em risco todo o sistema, e em específico, hein? O valor que a sociedade dá ao título universitário. É um grande valor, nós temos que protegê-lo. A sociedade tem que continuar vendo que o título emitido por uma instituição de educação superior, ele tem valor, ele é muito importante. E aí, o outro ponto é, então, a autonomia juntamente com a diversificação do sistema. Isso vai precisar de toda a nossa experiência, de muita conversa entre todos experientes, para nós chegarmos qual é o balanço correto para que a gente permita, então, a diversificação do sistema e o aumento da autonomia das instituições de educação superior para que elas possam seguir os seus caminhos. Um ponto que nós vimos, com toda essa estrutura cartorial, foi um ponto de você ter uma estrutura homogênea no país inteiro, e um país desse tamanho, com essa diversidade. A educação superior não pode ser homogênea, ela tem que ser diversa. A questão do ENAD.
né? Eu acho o ENAD, concordando aí com o professor Efraim, o ENAD é um exame importante, a sociedade brasileira dá muito valor aos exames e tudo. Agora a gente tem que reestruturar o ENAD, né? O ENAD hoje apenas a estrutura conceitual do ENAD apenas oferece um ranking, né? Mas não oferece um instrumento de melhoria. Então nós já temos, o país já tem conhecimento de estruturas metodológicas em que a gente possa fazer o exame, e ele vai ter sim, ele pode sim ser um instrumento de melhoria do trabalho. Eu colocaria aqui a questão da avaliação do egresso também, é algo que nós não trabalhamos, mas eu acho que nós temos que olhar esse ponto da questão do egresso, né? E, bom, finalizando, né? Toda essa estrutura, e aí nós temos sim que simplificar toda a estrutura de regulação e supervisão, né? Eu não vou repetir muito o que o professor Efraim falou, porque eu concordo com o que ele disse. Então, eu concordo que nós temos que ver como, então, sair desse cartorialismo pesado para ir para uma estrutura mais leve e que liberte o sistema, que liberte a energia que nós já acumulamos para poder oferecer soluções. E o último ponto, então, para que essas instituições de educação superior que estão capilarizadas, que estão interiorizadas, eu tenho um estudo de pesquisa que foi feito com uma aluna que fez o doutorado comigo, e que nós vimos realmente que as instituições de educação superior elas estão pelo país, não é? Então, você já tem uma energia, você já tem uma estrutura que possa, sim, alavancar o desenvolvimento do país, o desenvolvimento das regiões, e cada região tem as suas potencialidades, e a educação superior pode, sim, juntamente com as empresas, juntamente com o poder estatal, tanto do Estado quanto dos municípios, elas podem, sim, ao mesmo tempo que atuam, né, na solução dos problemas específicos da região, estão formando pessoas e estão captando recursos, que é muito importante para o financiamento do sistema. Muito obrigado, professora Lúcia. Tá muito importante, professor Joaquim, a sua experiência e a sua clareza e o perfeito conhecimento, não é? Não apenas pelo seu currículo, como vivência prática e de pesquisa, o que nos trouxe muitas luzes. Muito obrigada pela sua exposição, que irá ser base para nossas pesquisas também e nossos trabalhos, e fruto de muitas trocas, e para que a gente continue apresentando em nome das entidades essas propostas. Conte conosco e com as entidades de ensino superior.